Vai morar na Espanha e não sabe se precisa fazer a declaração de saída definitiva do Brasil? Quer evitar problemas com a Receita Federal e manter a sua situação fiscal regularizada? Fique nesse vídeo que nós iremos tratar sobre a declaração de saída definitiva do país. A declaração de saída definitiva do Brasil é um documento que precisa ser entregue à Receita Federal, informando a saída fiscal de forma permanente do país. Se você passou mais de 12 meses consecutivos fora do Brasil ou se mudou de forma permanente para fora do Brasil, você está obrigado a fazer a declaração de saída definitiva se você quer evitar possíveis bitributações sobre o mesmo rendimento. A declaração de saída definitiva ela é feita em 2 passos. O primeiro passo é a comunicação, comunicando à Receita Federal que você saiu do país, e depois a declaração definitiva. A comunicação ela precisa ser feita até o último dia de fevereiro e a declaração ela é feita no prazo do Imposto de Renda brasileiro. Se você saiu do Brasil em 2025, você precisa fazer a comunicação de saída e apresentar à Receita Federal até o dia 28 de fevereiro de 2026 e, consequentemente, fazer a declaração de saída definitiva do país no prazo que abrir com o Imposto de Renda brasileiro, que sempre inicia em março e finaliza em maio. Tanto a comunicação quanto a declaração de saída do país são apresentados no site da Receita Federal, e os documentos principais para fazer essas declarações são o CPF, o último imposto de renda apresentado e todas as informações sobre os rendimentos e sobre o patrimônio do contribuinte naquele dia que ele saiu do país. A entrega da declaração de saída definitiva do país não anula o CPF do contribuinte, tá? O CPF ele continua ativo e ele passa a ser um CPF de um não residente em território brasileiro. Após a entrega da declaração de saída definitiva do Brasil, não existe a obrigação de voltar a fazer a declaração do imposto de renda anual no Brasil. Caso você continue tendo rendimentos em território brasileiro, o imposto de renda ele sempre vai ser retido na fonte. Então a fonte pagadora vai ser sempre obrigada a fazer essa retenção na fonte e não será necessário apresentar o ajuste anual do imposto de renda brasileiro. Caso a declaração de saída definitiva do Brasil não seja entregue, pode acontecer que a Receita Federal considere você como residente fiscal no Brasil e, sendo considerado residente fiscal no Brasil, precise apresentar o imposto de renda considerando renda mundial. Então, se você tem rendimentos na Espanha e não fez a declaração de saída definitiva do Brasil, a Receita Federal, através do convênio fiscal que tem entre os 2 países, pode se comunicar com a agência tributária e verificar que existem rendimentos fora do território brasileiro e, com isso, incidir imposto de renda retroativo em cima desses valores. Após a entrega da declaração de saída definitiva do país, o contribuinte ele tem a obrigação de informar todas as fontes pagadoras. Após a declaração de saída do Brasil, é possível continuar com contas bancárias, desde que elas sejam voltadas para não residentes, e continuar tendo aplicações financeiras e rendimentos de aluguel, por exemplo, tá? Desde que as aplicações financeiras também sejam voltadas para o coletivo de não residentes, e o rendimento de aluguel é um rendimento que precisa também ser retido na fonte o imposto de renda. Então, no mesmo momento que se recebe o aluguel, é necessário fazer o recolhimento do imposto de renda através da DARF. É possível manter a residência fiscal nos 2 países, desde que se cumpra as obrigações fiscais nos 2 países também, ou seja, declarar no Brasil o imposto de renda considerando renda mundial e declarar na Espanha o imposto de renda pessoa física considerando também rendimento mundial. Tá? Então, se tem rendimentos nos 2 países, talvez seria interessante para aqueles coletivos, principalmente que estão na Espanha através da Lei Beckham, com o benefício da Lei Beckham, seria interessante verificar a possibilidade de fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, porque assim no Brasil ele tributa somente o que ele recebe no Brasil e na Espanha ele tributa somente o que ele recebe em território espanhol, evitando assim ter que informar em ambos os países os rendimentos a nível mundial. Agora que você já tem as informações sobre a declaração de saída definitiva do Brasil e quer evitar erros e garantir que a sua situação fiscal fique regularizada, nós podemos te ajudar.